Nutri, existe diferença na absorção de nutrientes entre o sleeve e o bypass? Quer saber um pouco mais sobre isso? Confere o nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e, obviamente, eu vou começar agradecendo a todos vocês que estão aqui pelos comentários. Eu fico muito feliz quando eu recebo o carinho de cada um aqui. Como eu falei, estou lendo, então coloque aqui nos comentários suas dúvidas, perguntas, sugestões, assuntos que vocês gostariam de ser abordados, elogios também, que a gente sempre gosta, que eu estou acompanhando por lá também. Inclusive, esse vídeo veio de um dos comentários que foi uma dúvida aí de uma pessoa que estava assistindo, uma telespectadora, é meio televisivo, né? E aí eu quis trazer aqui para o vídeo de uma forma um pouco mais completa sobre esse assunto. Mas claro, não esquece de se inscrever no canal, curte, compartilha nos diversos grupos de WhatsApp, Instagram, TikTok, etc e tal. E lembre-se das minhas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição do vídeo, me segue por lá também, @vanessatoledo.nutri no Instagram e no TikTok. E, claro, se você quiser me dar o prazer de ser sua nutricionista, aqui embaixo também tem as informações para o agendamento, que você manda mensagem direto lá no WhatsApp, tá bom? Agora, bora para esse assunto, né? Sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre a diferença de absorção dos nutrientes entre o sleeve e o bypass, tá? Primeiro lugar, gente, é saber se isso existe, né, de fato. Nutri, isso vai realmente acontecer? Sim, isso pode acontecer, gente, por uma questão principalmente de anatomia, tá? Então, quando nós pegamos a anatomia da cirurgia, que é importante vocês também entenderem, claro que vocês não precisam ter um conhecimento a fundo sobre a anatomia da cirurgia, mas tem que ter um mínimo conhecimento, um mínimo entendimento ali, isso vai fazer diferença sim, tá? Por quê? Porque no sleeve, a cirurgia vai fazer uma mudança apenas no seu estômago, ela não vai mexer em absolutamente nada do seu intestino, tá? E já no caso do bypass, há uma mudança sim a nível de intestino. Então esse é o primeiro fator que já faz essa diferença de absorção. Por quê? A absorção dos nutrientes, gente, já começa desde a boca, passando por todo o trato gastrointestinal. Então, tem alimentos que vão ser absorvidos na boca, vão ter alimentos que vão ser absorvidos ao longo do nosso estômago, de todas as porções do nosso intestino, que é enorme, tá? Então, há sim uma pequena diferença nessa situação. Porém, gente, nós não vamos falar que é uma diferença tão exorbitante ou tão gritante. Isso depende um pouco de determinados nutrientes. Então, a técnica cirúrgica vai fazer diferença sim. Porém, um parênteses muito importante. A técnica cirúrgica, a gente não vai fazer diferença a nível de um polivitamínico, tá? Por quê? O polivitamínico, meio que entre aspas, ele é padrão, é uma dosagem que as próprias farmacêuticas, as próprias indústrias, elas não podem mudar muito, até pelas próprias regras da Anvisa, do FDA lá nos Estados Unidos, da regulamentação europeia. Então, existe um certo padrão para esse tipo de suplemento alimentar, né, de suplemento nutricional ali, que é o polivitamínico. Então, eu já vi algumas marcas que diferenciam um pouco ali entre o sleeve e o bypass, mas sendo muito sincera, não vale a pena ou não tem necessidade. A diferença é, como essa dosagem dos polivitamínicos, elas são um pouco padronizadas, a maioria dos bariátricos irão precisar de outros suplementos para complementar a dosagem do polivitamínico. Então, é muito comum que um bariátrico ainda precise de uma B12, de vitaminas do complexo B, de cálcio, de ferro, então tem vários nutrientes, vitamina D, então tem vários nutrientes que ainda precisam ser agregados além do polivitamínico. Nutri, como que eu vou saber isso? Fazendo acompanhamento com o seu nutricionista, com um bom endócrino, um bom gastro, fazendo seus exames de forma periódica, avaliando seus sinais e seus sintomas, para a gente poder fazer essa suplementação adequada. E lembrando também, gente, que como houve uma mudança anatômica do seu organismo, a absorção dos nutrientes vai ficar um pouco prejudicada. Então, nós precisamos colocar o suplemento na melhor forma de absorção. Então, vou dar um exemplo, o ácido fólico. O ácido fólico, ele deve ser orientado ao bariátrico na forma de um metilfolato. Por quê? Porque ele já está na sua forma ativa de absorção, para facilitar também esse processo, já que tem essa mudança, essa discrepância aí no processo de absorção
que foi ajustado, que foi alterado pela própria cirurgia, tá? E aí, sim, nesses casos, principalmente desses suplementos complementares, pode sim fazer diferença a técnica cirúrgica entre sleeve e bypass. Então, por isso que é muito importante vocês também saberem qual que é a técnica que você fez, para sinalizar o profissional que te acompanha, para ele olhar os seus exames, o seu quadro clínico e já te direcionar a suplementação da forma correta, de acordo com o seu estado de saúde, de acordo com a sua situação, tá? Agora, um outro ponto que nós precisamos entender e que é fundamental, gente, é que não é só a técnica cirúrgica que vai fazer essa mudança. Em questão de nível de absorção, não, mas em questão de deficiências nutricionais, a gente tem que entender que não é só a técnica cirúrgica. Então, assim, o que eu quero explicar? Ah, Vanessa, quem faz o bypass vai ter maior chance de anemia do que o sleeve? Pode ter um pequeno percentual por conta das mudanças de absorção, mas em questão dos outros fatores, isso se iguala, tá? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o volume alimentar é muito reduzido, né? Então, uma pessoa aí, vamos colocar uma média de um brasileiro que faz no almoço um consumo de 450 gramas de comida, tem gente que faz muito mais, tem gente que faz um pouquinho menos, mas eu tô jogando uma média. O bariátrico, pelo menos no início ali, e principalmente no período de um declínio de peso muito severo, essa pessoa vai fazer em torno de 50 a 100, 150, os que conseguem comer um pouco mais, 200 gramas ali de comida nesse início, no primeiro ano. A longo prazo pode conseguir um pouco mais, mas em geral é uma quantidade muito menor. Então é muito menos do que o dobro do que essa pessoa estava acostumada a fazer as refeições. E claro, não só com relação a principais refeições, né, de almoço, jantar, mas as demais. E outra coisa também que é muito importante, que eu não sei se você já percebeu que isso acontece com você, que é diminuir também muitas vezes a variedade. Então, antes da cirurgia bariátrica, é muito comum que a pessoa consiga fazer aquele prato bem completo. Então, arroz, um feijão, uma carne, uma alface, um tomate, uma couve, uma cenoura, uma beterraba, uma berinjela, um chuchu. Consegue colocar um pouquinho de cada. O bariátrico depois, em geral, não consegue fazer tanta variedade. Até porque se fizer muita variedade, vai acabar consumindo muito pouquinho de cada um deles, né? Então, em geral, o bariátrico às vezes opta por 2, 3 legumes, no máximo, a proteína, e quando consegue ainda o arroz e o feijão, e olhe lá, né? Porque eu sei que tem gente que não consegue também fazer esse consumo. Então, por diminuir a quantidade e diminuir a variedade, isso também vai impactar. E variedade por quê? Porque como o volume alimentar é pequeno, se você vai preparar a sua refeição, não faz sentido você também comprar grandes quantidades. Então, em geral, aquilo também fica repetitivo, porque às vezes você comprou uma cenoura, mas a cenoura vai dar tranquilamente para uma cenoura, que antes talvez duraria um dia, agora dura 2, 3, 4 dias, 4, 5, 8 refeições, né? Dependendo do que você consegue consumir. Então, a alimentação em algumas situações acaba ficando também muito repetitiva, e aí a gente tem meio que os mesmos nutrientes ali, a gente não consegue ter essa variedade tão grande. Então, isso também é um impacto nessas deficiências, nessas carências nutricionais e a mudança de absorção também, beleza? Espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, se vocês querem que eu aborde esse assunto um pouco mais, né, extenso, um pouquinho mais detalhado, explicar talvez quais são de fato as vitaminas, né, que mudam, aonde elas são absorvidas, por que no bypass muda um pouco mais, vocês mandam nos comentários que eu trago aqui para vocês também, tá certo? E claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar, comentar, trazer suas dúvidas, perguntas, sugestões, elogios, críticas também. Podem ficar à vontade, me sigam nas redes sociais e se você quiser ter o prazer de se tornar meu paciente, vai ser um prazer todo meu. Aqui embaixo tem as informações também na descrição do vídeo, tá certo? Ó, um beijo e até o próximo.